Boa noite, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando através de cada ato aqui já realizado. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, onde estaremos lendo do 1 ao 3 e depois do 11 ao 22. Hoje, os irmãos, não sei se observaram que todos os cânticos, toda a palavra foi em cima desse texto de hoje. Certo? O Senhor falando aos nossos corações. Que possamos estar atentos ao que Ele quer com cada um de nós nessa noite. Assim, conforme os irmãos forem encontrando, vamos colocando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Leiamos então. A glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam estar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no 11 agora. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou te enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito,
e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre ele todo esse mal. Amém. Oremos. Pai de amor e misericordioso, mais uma vez, ó Pai, lhe agradecemos pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações através da mesma, ó Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos para falar de ti através desse texto, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abrindo o coração e a mente para entendermos o que o Senhor quer falar para nós essa noite. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando em todo momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, se nós, para chegar nessa aqui, nós vamos voltar um pouquinho, lá em Crônicas, logo no capítulo... Lá no capítulo 28, para chegarmos a essa casa onde foi construído o templo. Lá no capítulo 29, se nós lermos lá no 2, no versículo 2, Davi tem o desejo de construir uma casa para Deus. Mas o Senhor fala para ele que ele não iria construir essa casa em seu nome para que ele habitasse nela. Mas, prosseguindo o texto, nós vemos que Davi preparou várias coisas para o seu sucessor, que foi o seu filho, que nós seguimos o texto logo em 2 Crônicas 12, nós vemos ali a construção do templo, né? As instruções, tudo como seria feito. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus muito organizado, que foi passado para ele tudo como ele queria que fosse feito. Assim é a nossa igreja hoje. Nós temos cada sociedade, cada um em sua determinada função. Nós temos os levitas, nós temos os sacerdotes, que seriam os pregadores, nós temos os cantores, nós temos os instrumentistas, tem os intercessores, como nós fizemos aqui agora há pouco. Cada um intercedendo pelo seu irmão. Isso é a nossa igreja. Nós vimos também, se formos vermos anteriormente na Bíblia, na palavra do Senhor, os irmãos antigamente se reuniam para orar pelo povo, para interceder. Aqui também nós temos essa obrigação, como foi pedido aqui, interceder pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Nós temos essa obrigação, não é? Deus manda que nós façamos isso, que nós intercedemos, oremos um pelos outros, porque muitas vezes nós nos achamos superiores uns que os outros, mas nós não devemos ser assim. Depois eu vou chegar mais à frente. Lá nós continuando, vemos que Salomão pede sabedoria ao Senhor para governar esse povo de Israel, povo difícil, povo rebelde. E lá no capítulo 6, ele faz uma oração pedindo ao Senhor que sobre aquele lugar, sobre o templo, onde que o povo estivesse, que toda oração que fosse feita naquele lugar, o Senhor atendesse. Se os irmãos lerem o capítulo 6, ele vai falar que pede no Senhor, que o Senhor ouça as orações que forem feitas naquele lugar. Se a pessoa pedir cura, que o Senhor atenda. Qualquer problema que seja, que
orando, aqui também ele fala que estendendo as suas mãos na direção do templo lá em Jerusalém, que o povo fosse curado e fosse abençoado. Assim também nós temos aqui a nossa casa, casa de oração, casa de louvor, onde cada um de nós aqui se dispõe a vir e adorar ao nome do Senhor. Cada um que veio aqui hoje, veio para adorar, louvar o nome do Senhor e aprendermos junto da palavra do Senhor. E assim nós vamos seguindo até agora nós, depois dessa oração, lá onde nós lemos esse texto, no capítulo 7, logo no início, nós vemos a resposta do Senhor à oração de Salomão. Quando, logo no início, fala que a glória do Senhor encheu aquele lugar e os sacerdotes não puderam ficar ali devido à grande presença do Senhor no local. Olha que maravilha é quando nós oramos e temos a certeza que o Senhor ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas. Continuando, no apanhado assim geral, nós vemos também que o povo aqui estava alegre, contente com essa maravilha, que se prostraram e adoraram ao Senhor. Nós vemos no 3, 4 aqui, 2, logo na frente, que o povo, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Olha só o respeito e a adoração que o povo tinha antigamente. Você vê que quando a glória do Senhor, eles não olharam, se curvaram em terra devido a tamanho poder do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós vemos para a casa do Senhor sem esse temor, sem o respeito pela palavra do Senhor. Nós viemos aqui muitas vezes como um clube. É para nós pensarmos nisso, que a igreja do Senhor não é um local para nós virmos aqui bater papo. Sim, tem os momentos de confraternização, de união, mas isso separado no salão. Aqui onde nós estamos é um lugar santo, onde nós temos que reverenciar a presença do nosso Deus. E, continuando, nós vemos também como foi a alegria do povo que eu falei. Essa alegria, eles comemoraram 7 dias. Olha só que festança, que alegria que foi, com sacrifícios, louvores. 7 dias eles tiveram assim na presença do Senhor, e depois foram despedidos para os seus lares, não? Aí nós vemos também, lá no versículo onde fala que, depois aqui, lá que o Senhor, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor promete que Ele estaria atento às nossas orações, às nossas súplicas, quando fossem feitos em sua casa, no seu local de adoração. Não quer dizer que você, orando no seu lar, ou em qualquer outro lugar, Ele não vai te abençoar. Mas aqui é um lugar de adoração e louvor ao Senhor. Mas
eu quero me deter lá no versículo 14 mesmo, onde fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Aí nós vamos fazer uma pequena meditação sobre esse texto, mostrando ali, nesse local, nesse versículo, onde o Senhor pede ou fala para o seu povo, tem uma ordem aqui, para que o seu povo se humilhasse, orasse, buscasse. Tudo isso nesse versículozinho. São 4 verbos: humilhar, orar, humilhar-se, orar, buscar e converter-se. 4 verbos aí que nós vamos ver que o que vem a ser isso na palavra aqui. Logo nós vemos o grande amor de Deus para com esse povo. Apesar de eles serem rebeldes, estar sempre fugindo ao caminho que o Senhor determina, Ele chama o meu povo. Olha só que coisa maravilhosa para cada um de nós. Ver que o Senhor, apesar da nossa fragilidade, de nós muitas vezes nos afastarmos da presença do Senhor, sermos rebeldes a Ele, Ele nos chama como seu povo, mostrando grande amor para cada um de nós. Muitas vezes nós também estamos rebeldes, nos afastando dos preceitos do Senhor, da sua lei. Nós temos que estar a cada dia, a cada instante, sempre na presença do Senhor. Nós vemos aqui o povo de Israel, quantas maravilhas, quantas coisas o Senhor fez para esse povo. Nós vimos que o Senhor tirou ele lá do Egito com grandes sinais, grandes prodígios, mostrou o seu poder para os outros povos, livrando Israel dos seus opressores, das pessoas que queriam matar esse povo. Nós vemos também que o Senhor fez o povo passar por mares em seco, tirou água da rocha, e mesmo assim, este povo negava o nosso Deus, se desviava dos seus caminhos. Será que hoje em dia também nós não estamos nos desviando dos caminhos do Senhor com alguns problemas que aparecem em nossas vidas? Deixando-nos levar pelo tamanho dos problemas, das dificuldades que nos abatem todo instante? Problemas familiares, problemas financeiros. Muitas vezes isso está nos afastando da presença do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não é só a rebeldia desse povo aqui, conforme nós falamos, que afasta cada um de nós da presença do Senhor, não. O dia a dia também, as nossas lutas, as nossas dificuldades, muitas vezes o nosso cansaço, nos afasta da presença do Senhor, que nós deixamos de fazer as coisas segundo a ordem do Senhor, porque Ele fala o quê? Ide, pregai o Evangelho a todos. Muitas vezes nós não falamos nem para o nosso amigo de trabalho, para o nosso vizinho, nada. Muitas vezes nós somos
agentes secretos de Cristo. Muitos anos que os outros vão descobrir, ué, mas aquele fulano era evangélico. O que nós estamos fazendo? Onde estamos, nós temos que fazer a diferença com o nosso testemunho, com a nossa ação. Salmo 1 fala que nós não devemos sentar na roda de escarnecedores. Muitas vezes nós estamos em um grupo, como foi falado, há conversas indecentes, mas nós estamos no meio, ouvindo, participando. Não estamos falando nada muitas vezes, mas você está no grupo, nós estamos participando. E aí eu também continuo, o Salmo fala que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite, a todo o instante. Não devemos esquecer da sua palavra. E também nós vemos também que, logo em seguida, que se chama pelo meu nome. O que veria a ser isso? Um povo que chama, clama. Não, nós temos a certeza que não há outro nome dado na terra ou em qualquer lugar que nós devemos clamar a não ser o nome do Senhor, para que Ele atenda às nossas orações, às nossas súplicas. Não existe outro nome em que podemos chamar senão ao Senhor, Deus, que é da pessoa bendita do Espírito Santo. Então podemos, porém, todas essas bênçãos, essas coisas relacionadas nesse texto, tem condições. A primeira aqui seria nos humilhar. Humilhar-se é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Como estamos longe dos padrões de Deus? Muitas vezes nós queremos nos comparar com outro irmão. Muitas vezes nós queremos ser superior aos nossos irmãos, porque temos um cargo, alguma coisa na igreja, queremos ser o eu lá em cima. Mas isso não pode ser. Se nós queremos nos comparar com alguém, só tem uma pessoa que nós podemos nos comparar: a Cristo, porque Ele foi perfeito, é perfeito. Nós somos falhos, somos pecadores e erramos. Por mais que nós queiramos fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo, nós não conseguimos. As coisas más, nós fazemos. Mas as coisas boas, agradáveis, muitas vezes nós deixamos de fazer. Por isso que humilhar-se é reconhecer que estou longe dos padrões de Deus, porque só Deus é o padrão, a pessoa para que nós possamos nos comparar com ela. Humilhar-se é reconhecer que eu não sou superior a ninguém, nem melhor do que ninguém. Isso nós temos que reconhecer, porque nós não somos melhor, não somos superior a ninguém. Nós somos, para Deus, nós somos todos iguais. Não tem médico, não tem doutor, não tem seu fulano de riqueza, pobreza. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. Não há diferença para Ele. Para Ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós deixamos de falar do Evangelho para uma pessoa, olhamos para ela, eu olho para o Léo assim e falo: Léo, aquele? Precisa ouvir de Deus, não.
fulano faz isso, faz aquilo, aí nós temos a mania de ficar assim, ó, apontando, mas aqui, 1, 2, 3, ó. Um aponta para ele, mas 3 aponta para a minha vida. Eu tenho condições de julgá-lo? O que a palavra de Deus fala? Que nós não devemos julgar ninguém. Fala, quem que nos constituiu juízes para julgarmos os outros? Juiz só tem um, a Cristo. Nós não devemos julgar, querer ser superiores a ninguém. Não podemos dizer assim, se tivesse uns 10, umas 12 pessoas nessa igreja, essa igreja ia crescer, ia desenvolver muito. Não. Nós temos que dizer ao contrário. Senhor, se tivéssemos alguém como o Senhor, se eu fosse como o Senhor, as coisas aqui seria diferente. Se eu fosse como o Senhor, se eu tivesse a capacidade de amar como o Senhor ama, de perdoar como o Senhor perdoa. Muitas vezes nós falamos que perdoamos, que amamos, mas de boca para fora. O coração está magoado, está triste. Quando Deus fala que quando nós o aceitamos, somos novas criaturas, fala o que também? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso ele fala para cada um de nós, para que nós tenhamos certeza que um dia estaremos com ele lá na glória. Que cada um que veio aqui hoje, está aqui ouvindo a palavra do Senhor, tenha essa certeza no seu coração que a nossa vida aqui no mundo é uma passagem. Fala que nós somos como neblina. Agora tem, não tem. É passageira. Assim nós temos que pensar nisso, que nós temos que sempre estar buscando o nosso Senhor. Humilhar-se é reconhecer que eu sou dependente de Deus. Humilhar-se é isso também, saber que nós somos dependentes de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes nós temos pequenos livramentos que nós nem vemos. Aconteceu comigo essa semana um caso estranho. Eu fui ligar o carro, não pegava de jeito nenhum aquele carro. Não pegava. Eu virei a chave, virava para lá, virei para cá, aí tive que pegar, graças a Deus. Peguei o outro e vim. Aí eu falei, aí cheguei do trabalho, fui lá, na mesma hora. Aí, muita gente não acredita nisso, que Deus nos livra. Não pode ter sido um livramento para eu não sair com aquele que poderia acontecer alguma coisa? Assim nós vemos que o Senhor nos dá essa visão de livramentos que Ele nos concede. Muitas vezes Ele nos livra, mesmo que nós não vemos. Isso nós temos que ter a certeza que Ele é um Deus da providência, que Ele está no controle de todas as coisas. Se nós vemos Tiago, lá em Tiago 4, do 13 ao 15, que fala sobre amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou em tal lugar, vou ganhar dinheiro. Não é assim que a vida é feita. Nós podemos fazer os nossos planos, ter nossos objetivos em nossas vidas,
Mas não é aqui como relata esse texto. Eu vou fazer, eu vou aqui, eu vou ali. Não, nós temos que dizer, se o Senhor quiser. Olha a diferença de eu vou fazer para se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor nos conceder essa graça de podermos fazer isso. Muitas vezes nós queremos passar à frente do Senhor em um problema ou uma situação. Não oramos pedindo orientação ao Senhor para o fato a ser feito. Que a palavra fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca ou lábios do Senhor. Nós temos que ter essa certeza que o Senhor está no comando de todas as coisas. Também, humilhar-se é reconhecer que sou um peregrino. Como eu falei, nós estamos aqui na terra de passagem, momentos. Nós, evangélicos, temos a certeza de um dia estar com o Senhor Jesus. Ou nós iremos, ou Ele vem nos buscar. Aí nós não sabemos o que acontecerá, se Ele virá antes, ou nós iremos antes. Mas o meu sogro falava, ele esperou 75 anos naquela esperança que o Senhor está voltando. Isso nós temos visto, os acontecimentos, as coisas que estão mostrando que o Senhor está voltando. Nós temos que anunciar o reino do Senhor para que muitos se convertam, porque tem muita gente, muitos povos, muitos dialetos que ainda não ouviram falar da palavra do Senhor. Um dia desse eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante, de um missionário que estava numa tribo de índio há 5 anos. Aí, o chefe da tribo chegou nele, deu-lhe um tapa no rosto. Aí falou para ele, por que vocês demoraram tanto a chegar aqui? Se vocês tivessem vindo antes, meu pai tinha se convertido, tinha aceitado. Pois nós vemos isso, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos perdendo tempo, perdendo a oportunidade de falar para outros irmãos. Se nós vermos, tem mais de 7.000 dialetos para que sejam falados. Muitos desses não ouviram falar de Deus, não têm a literatura no seu idioma, nos seus dialetos. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ver que são poucos os povos que têm a oportunidade de ter a palavra de Deus. Por isso é importante que cada um de nós fale da palavra do Senhor. Lá em Hebreus 11:13, fala que nós devemos desejar a pátria celestial. Nós devemos desejar não esse mundo, as coisas passageiras daqui, porque aqui nós acumularmos riquezas, bens. A própria palavra do Senhor fala que isso é tolice. Vem ferrugem, a traça, tem ladrões,
E você também, muitas vezes, nós, por termos uma situação melhor, colocamos o nosso coração naquilo. A palavra do Senhor fala, onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Que o nosso tesouro possa ser a palavra de Deus para as nossas vidas. Que o amor de Deus esteja em cada um de nós. Que possamos sempre buscar, procurar a pátria celestial, ter a certeza naquela bênção, onde um dia estaremos todos cantando louvores ao nosso Senhor e Salvador. Orar. O segundo verbo seria orar. Orar é como nós vimos aqui. É um interceder pelo outro. É um irmão estar intercedendo pelo outro. Orar, nós vemos aqui em Gênesis 18, do 16 ao 36, quando Abraão intercede lá pela aquela cidade. Senhor, mas você vai destruir aquela cidade se tiver 50, se tiver 40, se tiver 10, se tiver 5? Aqui nós vemos que nós podemos nos tornar um advogado para a outra pessoa, um intercessor um pelos outros. Aqui, como ele leu também do juiz Inico, onde a mulher pedia sempre para ele julgar a sua causa. Nós vemos isso aí, que aqui Abraão se tornou um intercessor pelaquela cidade, para que o Senhor não a destruísse. Mas, como nós vimos, ela foi destruída. Só saiu Ló e sua família. Mesmo assim, a sua esposa, ainda meio teimosa. Não é para rir, não, é sério. A esposa meio teimosa, viu? Que foi curiosa. Muitas vezes a nossa curiosidade nos leva a pecar, a sair do caminho do Senhor. Muitas vezes nós somos instruídos por uma pessoa mais velha, que tem mais experiência. Fulano, você não deve fazer isso, assim, assim. A pessoa já tem experiência, tem a prática. Mas nós, como somos mais novos, aí queremos quebrar a cara, para depois falar assim, ele tinha razão, não era para mim ter feito. Mas aí nós temos que lembrar também que todo ato que nós fazemos tem uma consequência. Nós vimos o grande rei Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele não errou? Ele não errou? Foi olhar a mulher do outro lá, cometeu adultério e assassinato. Com isso, o que aconteceu? Seu próprio filho queria matá-lo. Teve consequências. E assim é a nossa vida diária também. Tudo que nós fazemos tem a sua consequência. Nós temos que estar sempre de joelhos dobrados na presença do Senhor. Se oro, encontro sabedoria para agir. Se oro, tenho meu caráter transformado. Se oro, sou alguém que busca ao Senhor. Tudo isso é através da oração. Na oração, há transformação. Na oração, há modificação nas nossas vidas. Há aquela intimidade com Deus. Por isso que nós devemos estar sempre em constante oração, mas também uma coisa importante, não esquecer disso aqui, da palavra dele, porque ela também nos fala, nos orienta,
nos corrige, nos dá toda a diretriz para nós prosseguirmos. Isso aqui é o nosso manual de regra, fé e prática. Tudo que nós precisamos na sua palavra. Buscar. Encontramos agora o verbo buscar a minha face. O que vem a ser buscar a minha face? Buscar a minha face é como vem envolvendo a oração também. Aquele momento que você tem é a intimidade que nós temos com o Senhor Jesus. Esse buscar a face é aquele momento que você está lá no seu quarto, está lá no seu local, onde quer que você esteja, falando com Ele em pensamento ou em voz audível, tanto faz, mas é aquele momento, você e Deus está lá buscando, mostrando a Ele, sendo aquele grande amigo seu, que você confessa, conversa com Ele, mostra a sua situação de pecador, onde você expõe todas as coisas, tudo que está te afligindo. Nós temos assim amigos nossos que muitas vezes nós abrimos nosso coração para ele, o que acontece? Ele vai lá, conta para fulano, conta para ciclano, mas Deus não é assim. Deus é aquele amigo que te ajuda, muda a sua vida através dessa intimidade que nós temos com Ele. Converter-se. O que vem a ser isso? Converter-se é você se arrepender do seu pecado, reconhecer que você não é nada, que nós não somos nada, que se não fosse Cristo ter morrido lá na cruz por cada um de nós, nós não estaríamos aqui, porque Ele nos escolheu como filhos teus, para que possamos estar aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Que sempre estamos nos ter a certeza de que somos pecadores e que com isso nós perdemos aquela harmonia que havia anteriormente, antes de nós pecarmos. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Nós fomos afastados de Deus por nossos pecados. Mas Cristo quebrou essa barreira lá na cruz. Lá na cruz Ele fez aquela ponte que separava. Como botar aqui daqui e ali, tem essa coisa, tem os degraus. Assim era a nossa vida. Tem aquela passagem onde o pecado atrapalhava a nossa comunhão com Cristo. Ele veio para quebrar essa separação que havia entre nós e Cristo. Quando Ele falou lá na cruz, Pai, entrego a Ti o meu espírito, o que aconteceu com o véu lá do templo? Os irmãos lembram? Se rasgou de alto a baixo, que ali nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar, ao Santíssimo Altar, mas agora nós temos através de Cristo. Não tem mais intermediário entre nós e Cristo. Nós mesmos podemos chegar a Cristo através das nossas orações, das nossas súplicas, colocando nosso joelho no chão. Aí ele também fala que viria e sararia aquela terra, como lá no versículo fala. Significa curar,
restituir a saúde de quem estava doente física e espiritualmente. Muitas vezes nós estamos assim, fracos, abatidos, deixando-nos levar por conversas. Muitas vezes nós aqui na igreja, um irmão nos magoa, fala coisas que nós não gostamos e nós nos afastamos da presença de Deus. Abandonamos, muitas vezes largamos até o Evangelho. Mas a palavra do Senhor já nos adverte também que, com o passar do tempo, com as lutas, muitos se afastariam, se apostariam. Se afastariam da presença dele, saíam da igreja, mais simples. Pronto, vão se afastar de Deus, que o amor se esfriaria. Isso tudo aconteceria. Mas, para concluir, nós vamos dizer assim, que nós temos que buscar sempre a presença do Senhor, que nós temos sempre que estar de joelhos dobrados, sempre que formos fazer alguma coisa, antes de tudo, pedir a orientação do Senhor, não encarar as coisas do nosso jeito, porque o eu vai tropeçar, vai cair, vai errar. Nós só somos alguma coisa com Cristo em nossas vidas. Que Deus esteja abençoando os irmãos nesse momento.